Acho que a gente está vivendo um momento que é de um massacre tão grande com o povo trabalhador brasileiro. E, por outro lado, os privilégios dos altos salários, esses estão intactos. As grandes empresas, está aí. Teve uma anistia de 25 bilhões para o Banco Itaú. Uma anistia de mais de 1 trilhão para as grandes petroleiras. Quando eu vejo essa reforma da Previdência, é uma maldade gigantesca. Você proíbe uma aposentada que perdeu o seu marido de receber a pensão do marido. Hoje pode acumular, agora não. A gente está vendo esse ano um aumento de 3,5 milhões a mais de pobres, porque essa política de ajuste fiscal, que corta recursos da saúde e da educação, da segurança pública. E eu, quando vejo, o senador Regufe falou aqui da questão do Poder Judiciário, senador Regufe. Você sabe que eu fui relator de um projeto muito importante da senadora Gleisi Hoffmann. Aqui existia 14º e 15º salário para parlamentar. E a gente conseguiu aprovar aqui o fim do 14º e 15º salário. Foi aprovado por esse Senado Federal e, felizmente, foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Mas eu tenho um projeto também para diminuir em 20% o corte dos salários dos parlamentares como um todo. Porque a gente está falando de um grande arroxo, de um grande aperto, feito em cima dos mais pobres, em cima dos trabalhadores. Muito tem se falado, senador Regufe, sobre auxílio moradia. Infelizmente, a resolução do CNJ, que regulamenta esses auxílios, é extensa demais, tem diferença em cada tribunal de justiça. Aqui, senador Jorge Viana, estão falando de auxílio moradia, mas sabe que auxílios existem na resolução aprovada pelo CNJ? Todo tipo de auxílio. Auxílio moradia, auxílio funeral, auxílio transporte, indenização de transporte, licença-prêmio convertida em pecúnia, auxílio pré-escola, sim. O juiz que tem filho até 6 anos de idade tem um auxílio pré-escola, benefícios de plano de assistência médico-social, gratificação de magistério por hora-aula, e por aí vai. Agora, eu chamo a atenção dos senhores, que no meio desse momento que a gente está vivendo, essa crise fiscal, está em discussão no STF uma nova LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura. Sabe o que diz essa LOMAN, senador Regufe? Vossa Excelência, pela autoridade que tem no tema, devia liderar um debate desse aqui. Porque essa nossa nova LOMAN, senador Jorge Viana, eu vou ler aqui, que parece, é a proposta que está em discussão lá no Supremo. Nesse momento que o país vive, item 1, artigo 103, item 1, auxílio transporte, quando não houver veículo oficial de representação à disposição do magistrado. 2, diárias e adicional de deslocamento. 3, ajuda de custo para mudança. 4, indenização de transporte de bagagem imobiliário. Você acredita? 5º, auxílio alimentação. 6, ajuda de custo mensal para despesas com moradia em valor correspondente a 20% do subsídio mensal do magistrado, quando não houver imóvel funcional disponível. 7, ajuda de custo mensal para o exercício da jurisdição em localidade de difícil provimento. Aí fala do CNJ. Auxílio creche, auxílio educação. Auxílio funeral extensível aos aposentados. Auxílio plano de saúde. Ajuda de custo para capacitação. E por aqui vai, é tanta coisa. Ajuda de custo por hora-aula proferida em curso oficial de aperfeiçoamento de magistrados. Indenização de permanência. Reembolso por despesas médicas. Abono de permanência. Prêmio produtividade. E aqui vai. É uma coisa impressionante. Vale dizer que o que está regulamentado pelo CNJ hoje são muitos auxílios. Agora, isso aqui que está em discussão no Supremo, eu fiz aqui um cálculo, senador Regufe, do juiz se essa LOMAN tivesse em vigor. Auxílio moradia, 5.500. Auxílio transporte seria algo a mais de 1.375. Auxílio alimentação, 1.375. Auxílio plano de saúde, que aí são 3 tipos de auxílio. Tem o hospital, no tribunal,
você pode ter um plano de saúde e você ainda pode ser reembolsado. Tem um valor aqui de 4.125. 1.375 se você tiver um filho, até 6 anos, para creche. Se você tiver um filho de 6 a 24 anos, auxílio educação também 1.375. Auxílio por pós-graduação, 4.125. Isso aqui, sinceramente, é um escândalo. Nós estamos em que mundo? A gente fala isso por um lado, por outro lado é o quê? Aperto em cima de trabalhador. É cortar a aposentadoria. Todo tipo de maldade na reforma da Previdência. Sabe quando é que é férias? 2 meses e meio de férias. Nós aqui do Senado, nós temos praticamente 2 meses de férias também, senador Regufo. Eu tenho um projeto, que é um projeto para todo serviço público, que limita a 1 mês de férias. Juiz tem que ter 1 mês de férias. Senador tem que ter 1 mês de férias. Deputado tem que ter 1 mês de férias. É assim que é com o trabalhador. Mas juiz tem 2 meses e meio. E senadores, quase 2 meses, deputados também. Estou nesse projeto meu aqui também, extinguindo, e é antigo esse projeto meu que está tramitando aí, para todo o serviço público, auxílio moradia. Que a gente está vendo, eu sinceramente não acreditei na justificativa desses juízes. Assumiram que era complementação salarial, que o juiz que tem casa própria e ele e a mulher recebem 2 auxílio moradia. Então, eu espero que esse projeto meu está aqui. 1 mês de férias, fim de auxílio moradia, fim das férias retroativas, tem um bocado de gente que recebe férias retroativas, teto salarial das empresas públicas, que a gente sabe também, as grandes empresas públicas, tem gente recebendo 60, 70 mil reais. Então, eu, sinceramente, eu acho que o Senado Federal tinha que se debruçar sobre esses temas, porque, na verdade, a gente conseguiu aqui aprovar no Senado o teto salarial, mas foi para a Câmara dos Deputados e isso está completamente parado na Câmara dos Deputados. Esse é o resumo, né? Volto a dizer, se por um lado nós temos os grandes privilégios do serviço público, temos as grandes isenções para as empresas, por outro lado, a gente tem um trabalhador brasileiro sendo vitimado pela reforma trabalhista, que já produziu mais de 300 mil desempregados só em dezembro, trabalhadores que trabalhavam com carteira assinada, que começam agora a trabalhar de forma informal, sem carteira assinada, por conta própria. E essa reforma da Previdência, eu queria agora me dedicar a falar um pouco sobre essa reforma da Previdência, porque eu tenho batido muito nisso aqui. Nós vamos ter uma semana decisiva, que é a semana de 19 a 23. O governo está tentando colocar a data de dia 28 como uma data decisiva da reforma da Previdência. E eu, sinceramente, não acredito que esse governo consiga aprovar. Primeiro, porque, como eu falei aqui, essa reforma da Previdência não tem nada de combater privilégio. Me digam eles onde eles estão combatendo privilégios. Nada. Privilégios do parlamento, privilégios do Poder Judiciário, privilégio do Poder Executivo, nada. Essa reforma previdenciária pega os mais pobres. Ao estabelecer uma idade mínima de 65 anos para homem e 62 para as mulheres, eles penalizam os mais pobres, que começam a trabalhar mais cedo. Em alguns lugares do país, o estado de Alagoas, por exemplo, a taxa de mortalidade acontece aos 66 anos de idade. Então, vai ter muito trabalhador que vai começar a trabalhar cedo, contribuir a vida inteira e não vai conseguir se aposentar. E o mais grave, essa idade mínima de 65, 62, ela vai subindo com o tempo, a cada tempo. Inclusive, na modificação que fizeram hoje, ela começa a subir já a partir de 2019. Mas a maior maldade está ligada à questão do salário integral. Para você se aposentar com salário integral, a pessoa vai ter que contribuir por 40 anos. Primeiro, vale dizer que as mulheres são as mais prejudicadas, porque hoje o tempo de contribuição das mulheres é 30 anos, dos homens 35. Então, os homens vão ter que trabalhar 5 anos a mais, contribuir, as mulheres o dobro, 10 anos a mais. Agora, hoje, para você se aposentar, você tem que receber uma aposentadoria, obrigatoriedade de 15 anos de contribuição.
Só que agora, para receber o salário integral, tem que ser 40 anos de contribuição. Com 15 anos, você se aposenta, mas perde 40% do salário. Você vai se aposentar com 60% do que você recebia anteriormente. Eu dou um exemplo concreto aqui, já falei sobre isso hoje. Uma professora, a gente sabe como os professores lutam pelo país afora, as dificuldades, o salário baixo. Uma professora que entra no magistério com 30 anos, ela tem uma aposentadoria especial, hoje se aposenta com 55 anos. Com essa regra, para ela se aposentar com salário integral, ela vai ter que trabalhar mais 15 anos. Ela vai se aposentar com 70 anos. Outra maldade é pensão com aposentadoria que não pode acumular. Eu dei um exemplo hoje, vou dar o mesmo exemplo. Uma senhora que tem uma aposentadoria de 2.000, o marido tem outra aposentadoria de 5.000, a renda familiar de 7.000. Quando esse marido morre, hoje, essa senhora, a viúva, recebe os 7.000. Agora não, ela vai ter que optar se vai ficar com a aposentadoria ou com a pensão do marido. Como a pensão é de 5.000, ela vai ficar com a pensão de 5.000, só que vai ter um corte de 40%. Ela vai receber 3.000. Ou seja, a renda familiar que era de R$7.000 cai para R$3.000. Eu falo tudo isso porque nós vamos ter uma grande batalha a partir da semana do dia 19. Vai ser uma semana de mobilizações nas ruas desse país. E nós vamos fazer uma grande mobilização porque não dá para aceitar, nesse país de tantas injustiças, num governo que o presidente se aposentou com 55 anos, que a gente aceite que uma proposta de reforma da Previdência dessa seja aprovada. Eu quero aqui encerrar falando para os senadores, para as senadoras, mas me dirigindo às pessoas que estão nos escutando nesse momento. Esse golpe, o afastamento da presidenta Dilma e tudo que aconteceu de lá para cá, na verdade, foi um golpe contra o povo trabalhador brasileiro. Foi um golpe contra você. Eu pergunto a você, o que melhorou de lá para cá? Eu, quando vejo, o senador Ralph, inclusive, ontem falou do aumento da gasolina. É aumento da gasolina frequente, mas é aumento também de botijão de gás frequente. Eu me lembro que o Lula fazia um esforço danado para segurar o preço do botijão de gás em R$30, Lula e Dilma. Está aumentando, tem lugar que é 80, tem lugar que é R$90. Nós estamos voltando à situação, senador Jorge Viana, de fogão a lenha. De fogão a lenha. Nós estamos tendo situações de acidentes, porque pessoas cozinhando com álcool. Eu vi uma matéria num telejornal desse falando de Pernambuco, hospital de queimados, quantidade de queimados. 3,5 milhões a mais de miseráveis no país. Quando eu ando na Baixada Fluminense, as pessoas dizem para mim, presidente, senador, quando Lula era presidente, a gente fazia churrasco aqui no final de semana, juntava a turma, comia um churrasco, tomava uma cerveja. Hoje não tem dinheiro para nada, as pessoas estão sentindo isso. Então, esse golpe foi para isso. E agora eles querem impedir o presidente Lula de ser candidato, porque ele está na frente de todas as pesquisas, e porque eles não querem deixar, porque eles querem continuar superexplorando os trabalhadores. Concedo a parte ao senador Jorge Viana. Era só, colega líder Lindbergh, para cumprimentar, e, ao mesmo tempo, me somar nessa análise que Vossa Excelência faz, Vale para análise. porque eu tenho mesmo me perguntado o que é que está acontecendo após o tal do impeachment com o nosso país, com os brasileiros, com as brasileiras. A vida dos brasileiros melhorou ou piorou? A situação do país melhorou ou piorou? As perspectivas, a confiança no Brasil melhorou ou piorou? As respostas que eu tenho ouvido de todo mundo, inclusive nesse período de recesso, é que piorou muito. Está todo mundo triste, incomodado, infeliz, eu diria, com o momento que o Brasil vive. Porque, veja só, Vossa Excelência está falando do preço do gás de cozinha. Aumentou mais de 80%. E eles dizem que estão salvando a Petrobras.
Como salvando a Petrobras, se eles estão pegando o pré-sal, que eu queria muito que os brasileiros pudessem entender o que é esse pré-sal. Para entender um pouco, que não existia antes do governo Lula, do governo do PT. O Brasil, se não tivesse o pré-sal, estaria produzindo hoje 1 milhão de barris de petróleo por dia. 1 milhão e pouquinho. Com o pré-sal, o Brasil está produzindo 2 milhões e 150 mil barris de petróleo por dia, a maioria agora é do pré-sal. Isso aí é resultado de um trabalho do governo feito pelo presidente Lula, pelos técnicos da Petrobras e tal. Isso não evita de nós reconhecermos que tinha funcionário, que tinha gente se apropriando, mas que prendesse quem estava roubando, mas não pode prender a companhia. E aí pegaram a Petrobras e abriram a Petrobras, essa riqueza do pré-sal, que poderia ir para a segurança o dinheiro, para a saúde, para a educação, como era a previsão, e abriram para as 5 maiores empresas petrolíferas do mundo, estão dando até 2040, o governo Temer, o governo capitaneado, conduzido, isso foi feito pelo ministro Meirelles, às escondidas, ficou meses lá na Câmara essa proposta escondida, de dar uma isenção fiscal, não cobrar imposto para essas 5 maiores empresas do mundo, até 2040, isso pode consumir R$1 trilhão do patrimônio dos brasileiros. Aí está explorando o gás de cozinha de quem não pode pagar. Eu estava lá em Porto Acre, há uma semana atrás, indo no aniversário de um amigo, e encontrei com um carvoeiro. Ele estava todo sujo, um agricultor, trabalha, dá duro, uma pessoa exemplar, me deu um abraço, conversando com ele, e eu falei, pô, mas tu... Ele falou, não, eu tenho 3 fornos de carvão, eu faço carvão de cumaru, levo, vendo. Ele disse, mas agora está aumentando, eu não estou dando conta. Eu disse, o preço do gás, o governo aumentou o preço do gás, agora eu produzo direto carvão e não estou dando conta de atender os meus clientes. Eu estou falando no meio da rua. As pessoas estão voltando, de fato, para o carvão e para o fogão a lenha, por conta de um governo absolutamente insensível. E o último aspecto, mais grave ainda, é que eu acho que esse golpe parlamentar, essa crise institucional, a crise econômica e política, ela é a grande responsável pelo aumento das milícias, da violência, dos assassinatos no Brasil. Vai desempregar 14 milhões de pessoas durante 2, 3 anos seguidos. Veja qual é a consequência disso. Quer que um pai ou uma mãe vai dizer para um garoto de 15 anos que quer trabalhar, 16 anos, quer fazer alguma coisa, fazer uma profissão, aprender para quando completar os 18 anos, fazer um estágio para quando completar 18 anos começar a trabalhar. O menino completa 18 anos, não tem onde trabalhar, o pessoal do tráfico chega, das organizações criminosas, vem para cá, rapaz, vem trabalhar comigo, vem ser membro aqui, que a gente garante o teu emprego. Ele entra, não sai mais, só sai dali para ir para o cemitério. Nós estamos fazendo isso. Então, as consequências dessa crise institucional gravíssima e esse desmonte dos programas sociais do Brasil, da economia do Brasil, é um aumento exponencial na violência do Brasil. Temos que botar na conta daqueles que apoiam o governo Temer e que ajudaram a fazer o impeachment sem crime de responsabilidade, dar um golpe e pôr o governo mais impopular, que só tem voto aqui porque negocia os cargos, mais impopular para dirigir o Brasil numa hora que o Brasil precisa de um governo legítimo, que pense o brasileiro, as brasileiras e que faça com que o Brasil volte a se firmar diante do mundo como uma grande nação. Obrigado. Senador Jorge Viana, você sabe, o senhor falou da segurança, você sabe que o Lula era presidente da República e começou o PAC e tinha obras na Rocinha. E teve uma entrevista do chefe do tráfico, deu uma entrevista no jornal, não sei como, tal do NEM na época. E ele disse que estava perdendo muitos homens dele que estavam no tráfico para o PAC. Era geração de emprego, perspectiva ali de futuro. As coisas estão muito ligadas. Mas estava ligada mais, e Vossa Excelência fez um discurso ontem aqui, que eu considerei memorável. Olha, eu hoje falei, nós tivemos um debate sobre segurança pública aqui. Você sabe que o que está acontecendo é que nós estamos no estado mínimo do mínimo. Porque nós estamos fazendo um ajuste fiscal, cortando verbas de uma forma tal que está inviabilizando o funcionamento de tudo. Só para você ter uma ideia, o orçamento de 2016 da segurança pública do governo federal era 6 bilhões e 100 milhões. Sabe quanto foi para 2018? 3 bi 900 e contingenciário 1. 2 bi 900. E o reflexo está nas ruas. Senador, olhe bem a irresponsabilidade. O orçamento da ciência e tecnologia chegou a ser mais de 5 bilhões. A ciência,
o futuro, a esperança do país era quase 5 bilhões. Cortaram para 2 e ontem contingenciaram o resto. Isso é matar as universidades, os centros de pesquisa, é exportar cérebro, é exportar as pessoas mais capazes que o Brasil tem, vão ter que procurar trabalhar e desenvolver o seu conhecimento em outro lugar. Isso é um crime que vai custar décadas para o Brasil. Crime contra o futuro, a ciência e tecnologia. Agora, nós estamos falando de segurança pública. A situação está incontrolável, policiais estão morrendo, no Rio de Janeiro é bala perdida, é confronto o tempo inteiro. Agora, vamos falar a verdade, a polícia está sem condição, não tem gasolina para abastecer carro. Se você vai numa delegacia da Polícia Civil, você fica espantado. Não tem limpeza, banheiro tudo fechado. Então, essa política econômica é suicida. Está cortando o recurso da saúde, da educação, está aumentando a fome no Brasil, o aumento do desemprego, porque com carteira assinada está aumentando o desemprego, só aumenta o emprego informal, e na segurança pública o caos, porque eles, num momento como esse, não entendem que tem que ampliar investimento. É isso que faz recuperar a economia. Tenham responsabilidade. O Temer é um dos responsáveis por essa crise da segurança pública no país todo, porque está cortando recursos. E eu hoje, senador Jorge Viana, falei isso aqui no debate. Nós temos que também privilegiar a inteligência, a investigação. Nós temos a única polícia do mundo que não investiga, é a Polícia Militar. Ela só faz o policiamento ostensivo e preventivo. Não tem investigação, a gente tem que mudar isso. Tem que transformar a polícia militar também para ter capacidade de investigação. Porque do jeito que está, ela só pode prender em flagrante e levar para a Polícia Civil para começar uma investigação no Brasil. Só 6% dos homicídios são investigados. E só 1% tem resolução. Nós temos que ter um plano de segurança pública estruturado. 48% dos assassinatos estão em 81 cidades. Tem que ter projeto social, mas não há nada. O povo está sem proteção. Governos irresponsáveis. E volto a dizer, corte de recursos de 6,1 para 2,9 bilhões. Eu queria encerrar, porque eu sei que tem outros oradores, senador Regufe, aqui. Senador Raupp e senador Jorge Viana. Me referindo, por último, ao que o senador Jorge Viana falou sobre Petrobras, pré-sal. Senador Jorge Viana, se tivesse essa política aí, não tinham descoberto o pré-sal. Porque para descobrir o pré-sal teve que ter investimento. E o pré-sal foi descoberto. E aí o que me revolta, porque está tudo descoberto. Aí o governo dá isenção, diminui os impostos, porque se fosse eles fazerem exploração para ter que descobrir, tudo bem. Mas uma isenção de 1 trilhão. E o mais grave, o fim da política de conteúdo local. Lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos o estaleiro Mauá, 6 mil trabalhadores. Sabe quanto tem lá agora? 200 trabalhadores. Porque o governo do Temer acabou a política de conteúdo local, que obrigava a construir navios, plataformas, sondas no Brasil. Agora, sabe o que aprovaram? O que você trouxer de fora, você não paga imposto. É o que eu estou chamando de política de conteúdo internacional. Está gerando emprego fora do país. Senhores, eu estou aqui encerrando, estou no meu último minuto. É uma destruição muito grande. Eu hoje lamento, porque os privilégios dos altos salários permanecem, benefícios tributários às grandes empresas, aos bancos, mas aos trabalhadores. É reforma trabalhista, previdenciária, massacrando os aposentados, e é isso, a ausência do Estado, o Estado mínimo do mínimo. E quem paga a conta, que quem precisa do Estado é o povo mais pobre, está pagando a conta de todas as formas, sem saúde pública, com essa crise das universidades, da ciência e tecnologia, com o aumento da violência em tudo que é lugar, porque o mínimo, porque até os que defendem Estado mínimo, senador Jorge, defendem dinheiro para a segurança, porque para eles é lógico a força que garante ali a repressão, mas aqui não. É uma destruição que está acontecendo nesse país. Mas nós haveremos de derrotar esse golpe e reconquistar a democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.